Irmão, eu queria que você pegasse a sua Bíblia e você buscasse no livro de Mateus uma palavra que está lá no capítulo 6 de Mateus. Eu queria que você acompanhasse na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho. Você pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura da palavra desse dia de hoje, dessa noite de hoje, amém? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31. Nós sabemos que o ano está iniciando, todos nós temos muitos sonhos a colocar diante do Senhor, mas esses sonhos podem muitas vezes nos trazer ansiedade. Isso não é um sentimento bom. E o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina? Ele nos ensina aqui nessa palavra algo a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas, amém? Então, vou deixar a palavra com o irmão, aí então ele vai ler para os irmãos. Amém. Mateus 6, a partir do versículo 31. Então vamos ler a palavra do Senhor, meus amados irmãos, vamos conversar, vamos compartilhar a palavra do Senhor. Então acompanhe aí na sua Bíblia e vamos lá. Mateus 6, 31, diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou ainda com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Como o nosso amado irmão Carlos trouxe a palavra, trouxe esses versículos para a nossa reflexão, vamos conversar sobre eles, vamos trazer a palavra do Senhor, baseado nesse versículo, porque a gente acabou de iniciar o ano, acabou de começar o ano de 2025, e nesse momento é o momento onde a gente para, reflete, onde a gente faz planos para o futuro, planos para o nosso ano inteiro. E nesse momento, o nosso Deus nos chama aqui a atenção para a gente fazer um plano especial. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Que esse ano, que no ano de 2025, o nosso primeiro objetivo, o nosso primeiro ponto, seja buscar o Senhor. Quando a gente busca o Senhor, como Jesus mesmo disse, as demais coisas são acrescentadas. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. O tema da nossa palavra é justamente esse. Primeiro o reino de Deus, irmão. Isso. Porque nós temos o péssimo costume de muitas vezes buscar somente as bênçãos de Deus. E não é isso que a palavra nos ensina, meu amado. A palavra nos ensina que nós devemos buscar primeiro Deus e o seu reino e a sua justiça, para que depois todas as outras coisas sejam acrescentadas à nossa vida. Amém. Muitas vezes, como o irmão Carlos citou, a gente está muito focado na bênção. Eu quero achar a bênção. Eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, um emprego novo. E a gente está muito focado na bênção. E a gente acaba deixando de lado o abençoador. E não é isso que a palavra de Deus diz, pelo contrário. A palavra do Senhor, o próprio Jesus disse que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Então, nessa noite, a gente quer focar justamente nisso. Buscar em primeiro lugar o abençoador, buscar em primeiro lugar o nosso Deus. Focar em primeiro lugar nessa busca incessante por Deus. É interessante, inclusive, o que Deus fala, o que Jesus ensina lá em Mateus 6. A gente está aqui lendo Mateus 6, mas logo no início, Jesus ensina a orar, né? Jesus traz a oração do Pai Nosso. Isso, que também está no capítulo 6, a partir do versículo 9. A partir do versículo 9. Pode ler, irmão. E vê como o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Olha só como é que a oração coloca, irmão. Seja feita a tua vontade. Todos nós temos necessidades e vontades, mas a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, ela nos ensina a buscar primeiro a vontade do Senhor. Amém. Isso é muito interessante porque quando Jesus ensina a orar, a oração começa justamente assim, né? Um momento de adoração, santificado seja o teu nome. A gente primeiro adora a Deus, a gente primeiro se humilha, se sujeita a Deus. Mas olha o primeiro pedido na oração que Jesus ensina: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Primeiro a vontade de Deus. Se a gente continuar lendo, e eu tenho certeza que você sabe isso, sabe a oração do Pai Nosso, quando Deus diz assim, quando Jesus ensina assim: primeiro a tua vontade, venha o teu reino, faça a sua vontade, depois vem a nossa necessidade. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Primeiro a gente busca a vontade de Deus, depois as demais coisas, depois a nossa necessidade. A primeira necessidade que deve existir na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós aqui no ano de 2025 é
buscar primeiro a Deus, buscar primeiro a vontade do Senhor, primeiro a vontade de Deus, depois as demais coisas serão acrescentadas. E esse é o ensinamento de Jesus com a oração do Pai Nosso. Muita gente está focado somente no material, né? Eu quero o pão, eu quero o bem material, eu quero a minha necessidade suprida. Quando, na verdade, a primeira coisa que a gente deve buscar, a nossa prioridade máxima nesse ano de 2025 e todos os demais dias da nossa vida, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro Deus na minha vida, na sua vida, para poder a bênção de Deus fluir. Primeiro a gente busca Deus e depois, em consequência, as bênçãos vêm. Depois, em consequência, a gente vive a bênção na sua magnitude completa. Amém? Amém. E o que acontece? O Senhor Jesus Cristo nos ensina que a gente tem que buscar viver o dia de hoje. Porque o dia de amanhã, meus queridos, não nos pertence. A palavra de Deus ensina que nós devemos orar pelo pão do dia de hoje, pelo pão do dia de amanhã. O Senhor ainda vai providenciar para todos nós. Amém? Aqui, na continuação dessa nossa reflexão, a gente quer trazer alguns exemplos de alguns personagens bíblicos que estavam muito mais interessados na bênção do que no abençoador. Muito mais interessado no fruto, na bênção em si, no fruto material, do que buscar a Deus. E como nós acabamos de comentar, Jesus ensina justamente o contrário. Busca primeiro a Deus e depois a consequência será a bênção na sua vida. Por exemplo, a gente pode lembrar aqui de Saul, né? Lá em 1 Samuel conta a história de Saul, e Saul ele estava focado simplesmente na bênção. Ele queria que o reino expandisse, ele queria conquistar, ele queria vencer os amalequitas, os amonitas, os filisteus, ele queria vencer os inimigos do povo de Deus, mas Saul não estava interessado em obedecer, irmão. Não, inclusive, o que fez com que ele perdesse o reino das mãos dele foi a desobediência dele, porque o profeta já tinha falado que ele deveria esperar para que o sacrifício fosse oferecido pelas mãos do profeta. E o que ele fez? Com medo que o profeta não chegava, ele ofereceu o sacrifício, atropelou tudo e acabou perdendo a bênção de Deus, que era justamente a perpetuação do nome dele no reino. Então a gente percebe que quando a gente está focado só na bênção, eu quero a bênção, eu quero a prosperidade, eu quero a riqueza, eu quero o material, eu quero só a bênção, a gente acaba se perdendo. A ansiedade vem e toma conta, muitas vezes a pressão vem e toma conta, a nossa fé acaba sendo roubada, porque você está focando simplesmente na bênção. E a gente quer chamar a atenção justamente para outra coisa, porque Jesus ensina a focar no abençoador, focar em Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar ao nosso Deus. As demais coisas serão acrescentadas. E aí a gente pode ver com muita facilidade na vida de Saul esse exemplo. Saul era alguém que, vamos só imaginar, que iniciou o ano e ele está pensando que 2025, que nesse ano só tem a bênção. E Deus, não, Deus é para depois. Não, meu irmão, não, minha irmã. Que o primeiro a ser buscado, que o primeiro a ser desejado no teu coração, seja o nosso Senhor. Que o nosso Deus seja o primeiro na tua vida. Inclusive, a gente tem alguns exemplos aqui, alguns personagens bíblicos, que, ao contrário de Saul, que estavam simplesmente preocupados com a bênção material, estavam preocupados sim na presença de Deus. E a gente vê a consequência na vida desses. Por exemplo, Moisés, né? Moisés, lá em Êxodo 33:15, tem uma passagem que é muito conhecida e que é muito interessante a gente refletir sobre ela. O povo tinha saído do Egito. O povo estava lá murmurando, vez ou outra acontecia, Deus vinha, mostrava um milagre, vez ou outra o povo estava lá reclamando, murmurando, desejando voltar para o Egito. Moisés tinha subido ali para a montanha, tinha descido com os 10 mandamentos e o povo tinha feito um bezerro de ouro. Então o povo estava o tempo todo transgredindo a vontade de Deus, a vontade de Deus. E aí Deus chega e diz para Moisés o seguinte: Moisés, vai com o povo, que eu vou enviar um anjo e vocês vão conquistar a terra prometida. Nota que Deus tinha dado para vocês, vão conquistar a terra prometida, mas eu não vou, eu vou enviar um anjo. Qual foi a resposta de Moisés? Não nos faça subir daqui se não fores conosco. Eu não vou sair daqui se tua presença não for diante de nós. Se a sua presença não estiver conosco, eu não saio, a gente não sai daqui. Moisés poderia simplesmente ter dito: sim, Senhor, a bênção está com a gente, a bênção vai chegar, então a gente vai. E ele ia aí também, ia conquistar a terra prometida. Ele poderia ter feito isso se ele tivesse focado na bênção, simplesmente na bênção material. A promessa vai chegar,
vai chegar à terra prometida, ele faria isso. Mas Moisés, ele estava focado, na verdade, em Deus, no abençoador, no Senhor, e não simplesmente ali, no resultado, na consequência de buscar a Deus. E a gente nota que Moisés, ele tinha esse anseio por Deus. Não, Senhor, se não for com a tua presença, se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. A gente não vai para lugar nenhum se o Senhor não for conosco. Inclusive, amado, ele queria tanto a presença de Deus que ele falou para Deus que ele desejava ver a face de Deus, mas Deus não permitiu. Mas isso mostra, na verdade, o quanto Moisés, ao contrário de Saul, desejava Deus. Sim. Ele queria a presença, ele não queria simplesmente a bênção. E aí, mais uma vez, na nossa vida, muitas vezes a gente está focado só na bênção. O que Deus pode me dar? O que Deus pode fazer por mim? Opa, peraí. O que a gente pode fazer, como a gente pode se entregar, como a gente pode buscar. Esse deve ser o nosso primeiro intuito nesse ano de 2025. Como é que eu posso buscar? Eu vou buscar primeiro a Deus, eu vou me entregar primeiro a Deus, eu vou orar para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, ou não, eu só quero a bênção, eu só quero o resultado final, eu só quero o final. Inclusive, irmão, a gente pode falar também de outro personagem, né? Isaac. Rapaz, Isaac tem uma história muito interessante, porque mesmo que as pessoas que estavam ao redor dele quisessem abafar os sonhos e as obras que ele fazia diante do Senhor, o Senhor ia lá e abençoava ele de novo. Glória a Deus. Inclusive, lá em Gênesis 26, conta a história de Isaac. E é muito interessante, porque Gênesis 26 começa justamente dizendo que ali naquela terra, naquele momento, estava em fome. Se você abrir a sua Bíblia aí, Gênesis 26, no capítulo 1, no capítulo 26, no versículo 1, você vai ver que diz assim: e havia fome na terra. Aquele local ali estava passando necessidade. E não só isso. Aquele local estava passando necessidade e todos os habitantes daquele local estavam procurando outros locais, outros caminhos, estavam descendo para o Egito, muita gente estava descendo para o Egito. E se você observar, em Gênesis 26, 3, você vai ver que Deus aparece para Isaac e Deus diz o seguinte: não desça para o Egito, habita na terra que eu vou te mostrar, fica aqui nesse local, fica aqui. E isso é totalmente ilógico se você olhar só com os olhos naturais. Se você olhar só com os olhos naturais, você vai dizer: peraí, a terra está seca, a gente está plantando, as pessoas estão plantando, não está produzindo, não tem água, não tem chuva, está todo mundo indo atrás de uma melhora. E aí Deus aparece e diz: não faz isso, fica aqui. Isaac obedeceu, Isaac acreditou, Isaac creu. Por quê? Porque ele justamente estava mais focado em Deus do que nas circunstâncias. E os nossos olhos naturais poderiam imaginar: mas o que eu vou conseguir produzir em pleno deserto? Né? Que você pode imaginar: o que eu vou conseguir produzir em pleno deserto? Aqui não tem água, aqui não tem vegetação, aqui não tem nada, o que eu vou fazer aqui? E você acabaria tomando uma decisão errada. Se não fosse Deus falando no coração de Isaac, ele teria ido embora. E ele não foi. Exatamente. E assim, pelos olhos humanos, era tão ilógico, porque estava todo mundo indo, e Deus vem e diz: não, fica aqui. E olha o que aconteceu, qual foi a consequência disso? Isaac começou a cavar os poços. Primeiro, ele abriu os poços que Abraão, seu pai, tinha aberto. E o que aconteceu? Água. No meio da seca, no meio da fome. No deserto tinha água. E aí, vinham os inimigos, os amalequitas, e entulhavam, jogavam um monte de entulho lá e tapavam o poço. E aí Isaac ia abrir outro poço, água. E vinham os inimigos, entulhavam. Isaac ia abrir outro poço, água. E a gente nota o seguinte, que se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, não importa o local, não importa a circunstância, a economia está ruim, não importa. A circunstância é contrária, não importa. O local tá todo mundo reclamando desse local, não importa. Se a presença de Deus está ali, é aí que está a bênção. Porque a bênção é a presença de Deus. A bênção não é a circunstância, não é a economia, não é o político, não é a presidência, não é isso. A bênção é a presença de Deus. A presença de Deus é que vai gerar a bênção na tua vida. Inclusive, nesse mesmo capítulo 26 de Gênesis, fala que quando Isaac semeou essa terra, que logo no início desse capítulo dizia que era seca, era sem vida, Isaac semeou a terra. A Bíblia diz que no mesmo ano ele colheu 100 para 1. Para cada semente que ele lançava, ele colhia 100 vezes mais. Então nota, é a presença de Deus que é a bênção. Você não pode estar olhando e focando simplesmente lá na bênção material. Eu quero isso, eu quero aquilo outro.
Foque em buscar a Deus. Foque em se concentrar em Deus. Deixe os teus olhos fixos em Deus. Que sim, a bênção vai te alcançar. Como diz, e daqui a pouco a gente comenta sobre isso, mas como diz a Bíblia, a bênção é que vai te alcançar. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, quando você busca em primeiro lugar a justiça de Deus, quando você entrega o teu coração, a bênção vai te alcançar, porque a bênção é a presença de Deus. Não importa a circunstância, não importa o que está ao teu redor. Se no teu coração Deus tem sido o primeiro, se no teu coração você tem ansiado, buscado a Deus, Deus está presente na tua vida, a bênção vai chegar. Porque, como nós falamos agora, a bênção é a presença de Deus. A bênção é a presença de Deus. Agora, amado, você já parou para pensar na seguinte situação? Existem coisas que são efêmeras, que são passageiras, mas o reino de Deus e sua palavra, ela permanece para sempre, querido. Claro. E o que o Senhor nos ensina aqui na sua palavra, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque isso aí é que vai permanecer por toda a eternidade. Tudo aquilo que a gente conquistar de bens materiais aqui vai perecer. E mesmo no dia que a gente parte desse mundo, a gente não vai conseguir levar nada. Mas aquilo que a gente construir de relacionamento com Deus, um coração entregue à vontade do Senhor, uma vida entregue à vontade do Senhor, eu te garanto que certamente isso a gente vai levar como herança para o reino de Deus. É por isso que Ele nos ensina a buscar o reino dEle e viver para Ele verdadeiramente. Por quê? Porque isso sim a gente vai conseguir construir um tesouro para a vida eterna. Glória a Deus. Inclusive, né, a palavra diz que se a gente espera em Deus só para essa vida, os mais miseráveis somos. Porque a nossa esperança, na verdade, é para a vida eterna. Inclusive, um outro personagem que a gente pode comentar é José. Não? José tem uma história fantástica. José tem uma história fantástica, realmente. O Gênesis 39, no capítulo de Gênesis 39, somente nesse capítulo, por 4 vezes, a Bíblia cita o seguinte: e Deus era com José. José estava passando por uma situação bem complicada. Acredito que todos os irmãos conhecem a história de José. Foi vendido como escravo. E logo no capítulo 39, no versículo 1, 2 e 2 de Gênesis 39, a Bíblia já traz isso. Mesmo ele tendo sido vendido como escravo, se você observar em Gênesis 39, ele já começa dizendo assim, logo no versículo 2, deixa eu achar aqui na Bíblia também, logo no versículo 2, a Bíblia já fala isso. E Deus era com José, capítulo 39, versículo 2. E Deus era com José e fez dele um varão próspero. Aí você nota, José estava sendo vendido como escravo. Estava numa situação que você olha... Bem difícil. Exatamente. Você ia olhar e você ia dizer, não, que situação é essa? Mas a Bíblia é clara, Deus era com José. E onde José chegava, aquilo prosperava. Inclusive, se você observar lá no versículo 5 desse mesmo capítulo 39, diz o seguinte... que no versículo 35, não, primeiro no versículo 3, né? Diz que quando José foi servir na casa de Potifar, a casa de Potifar, todos na casa de Potifar acabaram observando que tudo que José fazia prosperava, porque Deus era com ele. E a gente nota aquilo que a gente comentou ainda há pouco. A bênção, ela está na presença de Deus. A bênção, ela está na presença de Deus. Então a gente tem que atrair a presença de Deus e buscar a presença de Deus. Não foca só na bênção. Nesse ano de 2025, que a gente não fique focando só na bênção. Eu estou olhando só para a bênção, meu olho está ali. Não, meu olho está em Deus. E a consequência disso é que a gente será abençoado. Se você observar também, agora sim, no versículo 5, desse mesmo capítulo 39 de Gênesis, fala o seguinte, que a casa de Potifar foi abençoada porque José estava ali. E aí o que a gente percebe nisso? Como José buscava em primeiro lugar o reino de Deus, Deus abençoava José. José estava inserido ali na casa de Potifar, naquela casa, e aquela casa começou a prosperar, porque Deus estava ali. Então é impossível que Deus esteja no local e esse local não tenha transformação. É impossível que Deus entre na sua vida e a sua vida não tenha transformação. É impossível que você coloque Deus em primeiro lugar e nada aconteça na sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, meu amado. Sabe por quê? Olha só uma coisa interessante que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Ainda lendo aí no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 34, diz o seguinte, amado. Eu sei que o início do ano é agora já, e nós temos muitos planos para esse ano que está começando agora. Ele fala o seguinte, para a gente nos ensina. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Viu? E ele complementa essa mesma mensagem com o que a gente vai ler lá na oração do Pai Nosso, quando ele fala bem assim, olha só. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Porque hoje é o momento que a gente precisa da bênção de Deus e da presença de Deus na nossa vida. Todo o resto vai ser providenciado. E o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai conseguir acordar. A Deus pertence. Inclusive, né, a Bíblia diz que hoje é hoje o dia aceitável do Senhor. É hoje o dia de buscar o Senhor. É hoje o dia de você entregar a sua vida para o Senhor. É hoje o dia de você renovar a tua aliança com o Senhor. É hoje o dia de você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Inclusive, para a gente encerrar, está quase no horário, eu queria que a gente lesse Deuteronômio, um texto muito conhecido, muito bonito, Deuteronômio 28, 2 versículos, o versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui, Deuteronômio 28, 1 e 2, diz assim: E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É interessante esse texto, porque reflete o que Jesus falou, o que Jesus ensinou. O texto começa dizendo, se você buscar, se você ouvir, se você entregar, todas as bênçãos vão te alcançar. Olha como a Bíblia diz, né? Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. A bênção vai te alcançar. E aí a gente entende esse texto quando a Bíblia diz, né, que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Porque quando você está buscando Deus, você não está buscando simplesmente, eu estou buscando a bênção, eu estou buscando a bênção. Você está buscando a Deus. A bênção chega porque a presença de Deus é que é a bênção. Que é a nossa bênção maior. Glória a Deus. Amado, eu queria também complementar com uma palavra que está no livro na carta de Tiago, tá? Que fala justamente sobre o futuro. Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa e só que simplesmente fala sem saber se o dia de amanhã a gente vai estar conseguindo realizar aquela empreitada. Olha só o que ele fala no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 13. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. O Senhor Jesus Cristo acabou de falar lá na oração do Pai Nosso que o dia de hoje é um dia importante. Ele falou que primeiro a gente tem que buscar o reino dele e a sua justiça, porque o dia de amanhã pertence somente a ele, né? E todas as coisas vão ser supridas. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, ou seja, é efêmero, logo passa. O reino de Deus não, amado. O reino de Deus é eterno. A presença de Deus na nossa vida, ela será eterna. E todas as coisas que a gente construir aqui nesse plano vão ficar. Mas o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida entregue nas mãos do Senhor, essa sim será por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Você crê? Em nome de Jesus, receba. Então digita aí, você crê verdadeiramente que Deus é quem comanda a tua vida? Então diz assim, ó. Deus está no comando da minha vida. Coloca aí no chat. Profetize sobre a sua vida para esse ano de 2025. Deus está no comando da sua vida. Amém? Amém. Coloque aí no chat e receba essa palavra do Senhor. Que essa palavra encontre guarida, encontre morada no seu coração. E que o Senhor faça prosperar. Que nesse ano de 2025... a nossa principal busca, o nosso principal interesse seja buscar o nosso Deus, buscar a presença do nosso Deus, conhecer o nosso Deus, que esse ano e todos os demais dias da nossa vida, o nosso maior desejo seja agradar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Irmão, eu te digo que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Se você se quebrantar diante do Senhor, Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai ouvir o teu pedido, e não vai te abandonar. Eu creio assim, amém? Amém, glória a Deus. Meus amados, então, receba essa palavra do Senhor. E agora a gente vai para a parte final do nosso culto online. E a gente vai fazer a oração pelos pedidos de oração. O nosso irmão Carlos vai conduzir essa oração. E você que colocou o seu pedido de oração, vamos estar orando por você nesse exato momento. Eu peço que você ore aí conosco nesse momento. Ore com a gente. Deixa o telefone aí quietinho, vamos buscar o nosso Deus, vamos colocar o coração e a nossa mente diante do nosso Deus. Irmão Carlos? Glória a Deus. Amado, eu sei que você crê no poder da oração. Eu creio que Deus tem uma resposta para te dar da sua oração. Então, com toda a fé que você tem no seu coração, apresente-se diante do Senhor. Agradeça a Ele porque Ele já iniciou o ano de 2025 com vida,
com toda a saúde que nós temos no nosso corpo. Vamos orar, vamos? Ore juntamente comigo. Senhor, meu Deus e Pai Santo e Todo-Poderoso, nós te damos graças, Pai, porque mais um dia nós estamos aqui em Tua presença, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela palavra de fortalecimento que Tu nos deste nesta noite, Senhor. Que tudo que foi dito aqui, ó Deus, possa estar no nosso coração. Que essa palavra, Senhor Deus, possa nos trazer fortaleza e conforto. Que nós aprendamos a buscar a Ti acima de todas as coisas, Senhor. Pois Tu és a razão da nossa vida, Tu és a razão da nossa existência, e em Tuas mãos está o nosso viver, Pai. Nós existimos porque Tu assim o quisestes, Pai. Nós podemos nos comunicar contigo porque nosso Senhor Jesus Cristo entregou-se naquela cruz por amor a todos nós, Pai. E nós nos reconciliamos contigo, Senhor, porque Tu entregou o Teu Filho naquela cruz por amor a toda a humanidade, Pai. Infelizmente, Senhor, nem todos querem a Tua presença, só querem as Tuas bênçãos. Mas nós, Pai, declaramos diante de Ti e do mundo que nós queremos a Tua presença, Senhor. Sabemos que todo o resto virá, Pai, porque Tu conheces o coração de cada um dos irmãos. Tu sabes o mais íntimo de cada um de nós, Senhor. E não há nada, ó Deus, que não seja do Teu conhecimento, porque o nosso coração, a nossa vida está continuamente diante de Ti, Senhor. Pai, existem alguns pedidos de oração que os irmãos colocaram aqui para que nós pudéssemos citar diante de Ti, Senhor. E eu queria te pedir que Tu pudesses visitar cada um desses irmãos na sua condição particular, Senhor. Pai, eu quero te apresentar aqui a irmã Dalvaci, Senhor, que tem pedido oração continuamente pela sua família, pela sua saúde e pela sua causa na justiça. Eu sei que Tu és um Deus que pode todas as coisas, e o impossível cabe a Ti, Senhor. Nós não podemos nada, mas Tu podes todas as coisas. Não há nada impossível ao poder das Tuas mãos, Senhor. Basta que Tu decretes com a Tua boca a nossa vitória e nós seremos vitoriosos, Senhor. Pai, eu também te apresento a irmã Diana, Senhor, que pede oração pela sua saúde, pelo seu trabalho no CRAS e pela sua família também, Pai. Visita a irmã na sua necessidade, Senhor. Que Tu possas habitar no lar dela, com a sua família, e poder tocar no coração dela continuamente a cada dia, a cada nascer do sol, que Tu possas estar presente na casa dela também, Senhor. Meu Pai, também te apresento a irmã Merlin, Senhor, que pede oração pelos seus filhos, o Guilherme e o Gabriel, Senhor. Os nossos filhos, Pai, são a Tua herança, Senhor, que Tu nos destes. Que Tu possas guardá-los de todo o mal, Senhor. Tu conheces o coração de uma mãe, Pai. E Tu sabes o tamanho do amor que cada mãe tem pelos seus filhos. E é por isso que todas essas mulheres de Deus aqui estão pedindo pela sua família, Pai. Porque a nossa família é o nosso bem mais precioso que Tu nos deste, Senhor. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Também te apresento, Pai, a irmã Amélia, que pede oração pelo Gabriel e pelo Alejandro, Senhor. Visita a irmã na sua necessidade, Pai. E cada um de nós, Senhor, que tem uma causa a apresentar diante de Ti, ó Deus, para esse ano que se iniciou agora, o ano de 2025, que tudo quanto está no nosso coração, as nossas necessidades, possam estar sempre diante de Ti, ó Deus. Pai, eu oro por aqueles pedidos que nós colocamos naquela taça, Senhor. Foi feito um momento profético ali, Senhor, em que cada um de nós escrevemos uma carta e listamos alguns pedidos que estavam no nosso coração. Eu rogo a Ti, Pai Todo-Poderoso, que Tu possas atender cada um daqueles pedidos, Senhor, desde que eles sejam conforme a Tua vontade, Pai. Porque sim, ó Deus, aprendemos com a palavra de hoje que o que deve prevalecer é a Tua vontade, tanto na terra como no céu. Queremos a Tua presença na nossa vida, Senhor, porque a Tua presença nos dá alegria, a Tua presença nos dá fortaleza, a Tua presença nos dá vontade de seguir adiante e de lutar contra o pecado, que é o aguilhão das nossas vidas, Pai. Obrigado, meu Deus, por ter nos libertado. Obrigado por nos dar a possibilidade de vivermos uma nova vida contigo, Senhor. Pedimos que dia após dia, Senhor, o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos guiando, nos fortalecendo, nos protegendo, ministrando ao nosso coração, Pai. É assim que eu oro, Senhor. É assim que eu peço por minha vida, pela vida de todos os irmãos que estão nesse culto conosco, e aonde essa palavra chegar, Senhor, que Tu possas impactar na vida de cada um daqueles que entregam as suas vidas nas Tuas mãos, Pai. Porque Tu és o nosso Senhor, e sem Ti nada podemos fazer, Senhor. É assim que eu creio, Pai, é assim que eu peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, mas que vive e que reina por toda a eternidade. Assim eu oro, Pai, te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. Para encerrar, vamos agradecer a você por esse momento, louvar a Deus pela sua vida e declarar a bênção que está em números 6, né, que diz assim, ó, que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e sobre a tua família, e que o Senhor Deus te dê prosperidade, bênção
paz no ano de 2025. Em nome de Jesus, recebe essa palavra para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Paz do Senhor, meu Aleluia. amado. A paz é contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Uma bênção estar aqui.